Você, cheguei. Tá procurando uma plaquinha de vídeo custo-benefício? Tenho certeza que você tá, né? Eu tenho duas plaquinhas aqui que provavelmente você vai curtir, hein? Você já ouviu falar de RX 580 e RX 570? Mas mesmo que você já tenha ouvido falar dessas placas, talvez você tenha ficado em dúvida. Será que eu preciso gastar um pouco mais e pegar uma RX 580? Ou eu posso economizar uns trocos e ficar com a RX 570 mesmo? Será que a diferença dos 8 GB para os 4 GB vão realmente afetar o desempenho nos games? Será que o cara da moto vai cair? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo, onde eu vou comparar lado a lado a RX 570 e a RX 580. Essas motos estão irritando pra caralho hoje, velho. Muito. Vontade de pegar o escapamento e colocar no talo no ouvido do cara, velho. E caso você não esteja familiarizado, nós temos a RX 570 e a RX 580, que são nada mais nada menos do que uma evolução ou um requentation da RX 470 e da RX 480. Elas são fabricadas na mesma arquitetura Polaris e possuem algumas diferenças importantes entre elas. Não é só a quantidade de VRAM. Inclusive, em relação à quantidade de VRAM, nós temos modelos de 4 e 8 GB de ambas as placas, tanto da RX 570 quanto da RX 580. Aqui nesse vídeo especificamente nós estamos tratando do modelo de 4 GB da RX 570 e o de 8 GB da RX 580. As placas possuem algumas diferenças em especificações, apesar de utilizarem a mesma arquitetura, nós temos diferenças de stream processors e temos diferenças de clocks. Nós temos uma RX 570 que trabalha num clock mais baixo do que a RX 580. Mesmo nos modelos com overclock, aqui nos modelos mais poderosos, por assim dizer, da 570, nós vamos encontrar clocks mais baixos do que nos modelos mais básicos da RX 580. E nós temos também alguma diferença em consumo, já que a RX 570 utiliza apenas um conector de 6 pinos, enquanto esse modelo especificamente da RX 580 utiliza um conector de 8 pinos. Nós teremos uma diferença no consumo, mas você vai precisar de uma fonte que tenha um conector de energia, uma fonte de pelo menos 500 watts seria o mais indicado, apesar de dar para rodar com uma fonte um pouquinho mais humilde para a RX 570, desde que sejam fontes de qualidade. Mas em relação a desempenho, como se reflete esse desempenho nessa diferença de stream processors, nessa diferença de clock? Será que eu vou precisar investir um pouquinho mais para ter tanto mais desempenho ou será que eu vou pagar um pouco mais para ter quase nada de desempenho? É o que a gente vai descobrir nos testes que a gente fez aqui na nossa bancada com o Ryzen 5 3600, utilizando o Cooler Box rodando em estoque, 16 GB de memória GU EvoX 3200 MHz, uma fonte X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, um NVMe de 500 GB, um HD de 1 TB e uma fonte GX750 da Cooler Master. É sempre bom reforçar que você não precisa de uma fonte de 750 watts, a gente só utiliza ela porque ela é a padrão da bancada, assim como todo o restante do setup, então nada disso é obrigatório para você conseguir rodar com as duas placas no seu sistema. Mas para os testes eu resolvi fazer um misto aqui entre games multiplayer e games single player, alguns em DirectX 11 e DirectX 12, para a gente ver qual que vai ser a diferença de desempenho. Todos os testes rodaram em Full HD nos presets utilizados pelo canal, então obviamente que em alguns games não é o ideal você utilizar essa qualidade, você consegue mais FPS fazendo qualquer tipo de alteração para diminuir um pouco os gráficos. Começando por Assassin's Creed Odyssey, aqui a RX 580 fez uma média de 55 e mínima de 45, enquanto a RX 570 fez uma média de 43 e mínima de 33 FPS. Aqui nesse game nós já vemos que a RX 570 sofre um pouco para entregar a média e que também já sofre com a sua quantidade de VRAM, já que o game começa a fazer uma alocação maior na memória RAM, compartilhando a memória do seu sistema. Em Battlefield 5, a RX 580 fez uma média de 73 e mínima de 55 contra uma média de 69 e mínima de 52. Aqui nós vemos uma pequena anomalia, normalmente a média e a mínima oscilam numa diferença de 10 FPS, pode ter ocorrido aqui uma diferença por versões de driver. Nós utilizamos a mesma versão de driver para ambas as placas, mas de uma atualização para outra pode ser que o modelo tenha uma diminuição no desempenho. É curioso porque no modo multiplayer nós vemos aquela média que estamos mais acostumados com a RX 580, ficando mais ou menos 10 FPS acima da RX 570, tanto na média quanto na mínima. Ainda que a RX 570 possua apenas 4 GB de VRAM, o game respeita bem, apesar de compartilhar bastante VRAM, ele compartilha a mesma quantidade de VRAM
VRAM do que compartilha no sistema com a RX 580. Em Call of Duty Modern Warfare nós testamos no modo Battle Royale e aqui nós vemos uma diferença de desempenho na casa de 20 FPS na média e na casa dos 10 FPS na mínima. A RX 570 foi capaz de rodar o game no máximo com médias acima dos 60 FPS, enquanto que a RX 580 foi capaz de atingir uma média próxima dos 90 FPS. As mínimas em ambas as placas ficam acima dos 60 FPS, entregando uma experiência bem estável. Apesar disso, na RX 570 é necessário fazer alguns ajustes, já que a utilização de VRAM acaba chegando no seu limite e o sistema começa a compartilhar a memória RAM, o que pode ser um problema para quem tem menos memória. De qualquer forma, esse game não é recomendado para quem tem apenas 8 GB de memória RAM. Em Far Cry 5, a RX 580 fez uma média de 72 e mínima de 61, contra 60 de média e mínima de 52 da RX 570. Em GTA V, a RX 580 fez uma média de 60 e mínima de 44, contra uma média de 51 e mínima de 38 da RX 570. GTA V não é um game que exige muito da VRAM e aqui a limitação ficou mesmo por conta das GPUs e o game que não trabalha muito bem com as placas da AMD, principalmente da série RX 400 e RX 500. Em Metro Exodus, a RX 580 fez uma média de 67, mínima de 43, contra uma média de 55 e mínima de 36 da RX 570. Em Rainbow Six Siege, a RX 580 fez uma média de 159, mínima de 112, e a RX 570 fez uma média de 133 e mínima de 99. Apesar de ambas entregarem uma boa média, a diferença da RX 570 para a RX 580 fica em quase 30 FPS, o que pode fazer diferença para quem joga no competitivo, contudo no Ultra, mas que pode ser resolvido diminuindo o nível de detalhes. De qualquer forma, no mesmo nível de detalhes, as placas vão manter a diferença de desempenho. Em Red Dead Redemption 2, a RX 580 fez uma média de 52 e mínima de 43, enquanto a RX 570 fez uma média de 43 e mínima de 34. Aqui nós temos um cenário onde é mais fácil você chegar no 60 com a RX 580 do que com a RX 570, ficando essa placa mais indicada para quem quer jogar na casa dos 30 FPS com nível de detalhes mais elevado. Em Resident Evil 2 Remake, nós temos uma grande diferença de desempenho entre a RX 580 e a RX 570, com 100 FPS de média para a RX 580 e mínima de 86, e 74 de média e 62 de mínimo para a RX 570. Apesar da grande diferença, ambas as placas conseguem rodar contudo no máximo acima dos 60 FPS, com a RX 580 chegando na média de 100 FPS. Porém é importante lembrar que esse game consome bastante VRAM e os 4 GB da RX 570 podem fazer falta, começando o compartilhamento de memória do sistema. Em Resident Evil 3 Remake nós temos uma diferença menor nas médias, com 99 FPS de média para a RX 580 e 82 para a RX 570, mas temos uma diferença maior nas mínimas, com a RX 570 chegando em 55 FPS de mínima, enquanto a RX 580 fica na casa dos 70. E aqui a gente consegue ver claramente a utilização maior de memória do sistema, o que mostra um compartilhamento de memória, já que nesse nível de detalhes, no Ultra, nós temos um consumo maior do que os 4 GB da RX 570. Em Shadow of the Tomb Raider, a RX 580 fez uma média de 74 e mínima de 59, enquanto a RX 570 fez uma média de 59 e mínima de 45. Em The Division 2, a RX 580 fez uma média de 53 e mínima de 42, enquanto a RX 570 fez uma média de 43 e mínima de 33 FPS. Parecendo um motódromo aqui atrás. Caralho! Que horário bosta que eu vou escolher pra gravar. Bem no horário da janta. Então aquela pergunta sobre qual das duas placas compensa, qual é mais custo-benefício, vai depender mesmo de quais games você vai jogar, quais níveis de detalhes você procura e qual resolução. Nós testamos aqui em Full HD, mas eu sei que tem muita gente que acaba jogando abaixo dessa resolução. Ainda tem monitores que rodam em HD ou 1600 por 900 ou resoluções menores do que Full HD. E para eles a resposta é meio óbvia. A RX 570 é um custo-benefício melhor do que a RX 580. Afinal, não faz muito sentido você estourar tanto FPS se você está buscando ali rodar na casa dos 60 Hz do seu monitor. Se você busca mais FPS mesmo em resoluções menores, você joga com tudo no Ultra, a RX 580 é mais indicada. Para Full HD depende também do nível de detalhes. Como eu falei para vocês anteriormente, em alguns games, mesmo a RX 580 não é capaz de entregar uma média acima dos 60 FPS como em The Division 2. Isso porque nós colocamos um nível de detalhes que exige mais da placa e a placa não consegue entregar. Mas são apenas presets que a gente utiliza para sempre ter o mesmo nível de detalhes nos games e conseguir ver a diferença de desempenho. Para qual placa escolher também depende muito do seu setup.
Às vezes você tem um processador que nem consegue entregar tudo isso de FPS, então uma RX 570 é uma escolha melhor, já que vai ficar mais equilibrado o seu sistema. Por outro lado, se você vai fazer um upgrade de processador, a RX 580 vai dar uma margem maior, já que depois o limitador não vai ser a sua placa de vídeo. Então depende muito do seu orçamento, do conjunto de games e principalmente do que você está querendo abrir mão. É importante lembrar que nós temos sim modelos de 8 GB da RX 570, mas eles também são mais caros. Aqui eu testei um modelo ITX da RX 570 que é mais curto e traz apenas uma fan. E vocês viram nos testes que a temperatura de ambas as placas ficou muito próxima, na casa dos 75 graus mais ou menos. Nós testamos isso em uma bancada aberta, então é claro que você vai ter um PC mais quente, fechado, e a sua RX 570 e a RX 580 vão ter temperaturas mais elevadas. De qualquer forma, a RX 570 com clocks mais baixos, menos stream processos e com consumo menor, consegue manter um nível de temperatura bem aceitável, mesmo para um modelo com apenas uma fan. Mas existem modelos dual fan no mercado que vão entregar provavelmente a mesma temperatura, talvez com um nível de ruído menor. De qualquer forma, nesse caso, nenhuma das duas placas apresentou um nível de ruído elevado, nem o modelo da Sapphire, nem o modelo da XFX, e ambos possuem o 0dB, aquele recurso que desliga a fan quando você não está utilizando. Em relação ao consumo, como eu falei para vocês anteriormente, uma fonte de 450, 500 watts é suficiente para a RX 570 e para a RX 580 uma fonte de 500 watts. Então também, é claro, depende de qual fonte você já tem no sistema. No geral, ambas as placas conseguem entregar uma boa performance em Full HD, mesmo em lançamentos, como a gente viu em Call of Duty Modern Warfare e em Red Dead Redemption 2, que apesar de nenhuma das duas placas conseguir entregar nesse preset, os 60 FPS, é um game que consegue entregar uma experiência boa mesmo nos 30 FPS, e é um game bem exigente. Então aqui a gente consegue ter uma visão geral de games mais antigos, games mais novos, games mais exigentes e games multiplayer. Mas eu queria saber de você, qual das duas placas você escolheria ou qual das duas placas você escolheu? Deixe aqui nos comentários e diga por que você escolheu ou escolheria uma das duas placas aqui testadas. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!